Agora vamos conversar sobre gráficos, mas antes disso eu queria fazer mais um experimento com vocês. Aqui o nosso objetivo é descobrir o valor. Então vejam esse primeiro experimento. Quais são os valores de A e B? Então quando a gente olha para o valor de A, para o círculo de A, a gente pode utilizar, por exemplo, esse círculo que representa o valor de 509 para ter uma noção. Talvez o dobro, talvez o triplo. Uma pergunta um pouco difícil de responder. Quando a gente olha para o elemento B, para esse gráfico de barras, aqui fica um pouco mais fácil, porque você pode tomar como partida a primeira barra e pensar que o B é um pouco mais da metade, ou então olhar para a terceira barra e pensar que o B é um pouco mais que o dobro. Então talvez aqui, se a gente tiver 8.000, 9.000, 10.000, talvez nessa faixa. As respostas para A e B são 980 e 9.796. Vejam que no gráfico de barras é muito mais fácil de chegar a uma conclusão. É muito mais fácil você chegar próximo disso. No gráfico de área, isso é muito mais difícil. Então a gente consegue interpretar distâncias, comprimentos e larguras de uma maneira muito mais fácil do que interpretar área. É importante, então, saber utilizar cada um dos tipos de gráficos. Vamos ver esse segundo experimento. Aqui o problema é que o nosso ponto de referência está ainda mais longe. Então, novamente, eu tenho um gráfico de barras e um gráfico de áreas, com círculos. E vejam que o valor de D está ainda mais distante do nosso ponto de referência, que é o 150. Então, a gente pode pensar que o D é 2 vezes, 3, 4 vezes, talvez, o valor de A. Agora, o valor de H comparado ao de F é praticamente impossível de saber quantos Hs cabem aqui dentro. Então, a gente fez uma pesquisa para responder essas perguntas com 1.407 pessoas e a gente obteve alguns dados interessantes. O valor de D no gráfico de barras é igual a 45. Vejam que as respostas para esse valor foram concentradas. Então, quanto maior a barra aqui, maior o número de pessoas que responderam um determinado valor. Então, a grande parte das respostas ficaram entre 40, 50 e 60. Então, ficaram nessa faixa. Já no círculo, no gráfico de área, o valor de H corresponde a 35, mas vejam que as respostas elas ficaram muito mais dispersas. Isso quer dizer que as pessoas não conseguiram chegar numa conclusão de uma maneira tão fácil. Então, tiveram algumas pessoas que chegaram bem próximo, mas a quantidade foi muito menor do que as pessoas que acertaram no gráfico de barras. Então, é interessante a gente saber justamente que tipo de gráfico utilizar em quais circunstâncias. E principalmente como utilizar esses gráficos. Bom, eu não queria mostrar para vocês aquelas famosas comparações de gráfico de barra, gráfico de linha, que é melhor para tempo, que é melhor para isso, para aquilo. Eu queria ir um pouco mais além, queria trazer insights, queria trazer ideias para vocês na hora de desenvolverem os seus dashboards. Então a Tableau ela oferece uma série de possibilidades para a gente criar os gráficos. Então vamos ver, por exemplo, gráficos que podem ser utilizados na temática de tempo. Então aqui a nossa ênfase é na tendência dos dados, no acompanhamento histórico. Então eu posso utilizar um gráfico de linha, eu posso utilizar timeline, eu posso utilizar linha com coluna, eu posso utilizar linha com bolinhas linkadas. Enfim, existe uma série de formas de você mostrar informações quando a gente fala na questão de tempo. Eu tenho também gráficos de ranking. Então aqui a gente está dando mais ênfase, a gente está focando mais na posição ou na ordem do que no próprio valor absoluto. Então é mais importante que o central está em terceiro lugar do que ele tem 500 mil. Então a gente tem um foco diferente. Então aqui alguns exemplos de gráficos de ranking. A gente tem também os gráficos de desvio. Lembra quando a gente conversou sobre o grupo de cores divergente, que justamente eu estava focando nos dois extremos? Então aqui alguns exemplos de gráficos que podem ser utilizados em conjunto com esse grupo de cores. Aqui alguns exemplos de gráficos do tipo espacial. Então o nosso ponto aqui é dar mais ênfase na própria localização geográfica do que nos valores absolutos. Então não importa exatamente qual que é o valor dessa bolinha, e sim que nessa área existe uma concentração de informação e assim por diante. Então no Tableau é possível utilizar uma série de elementos para compor esses nossos gráficos espaciais. Então é bem interessante saber explorar tudo isso.
A gente tem também os gráficos de distribuição. Aqui a ocorrência do valor e o próprio formato do gráfico, ele é mais interessante, ele é mais importante do que o próprio valor. Então lembra quando a gente fala das famosas pirâmides etárias ou das curvas do histograma? Então são formas da gente interpretar, ou o tamanho do box plot, da caixa, né? São formas da gente interpretar o gráfico que são um pouco diferentes do que avaliar o valor absoluto de cada bolinha, de cada informação. A gente tem, finalmente, os gráficos de fluxo, que justamente dão ênfase na transferência de valor, no movimento entre um ponto e outro. Então é o fluxo da informação. A gente tem o famoso Sankey Chart, que mostra o fluxo da informação, onde que saiu, para onde que foi, como que se dividiu. A gente tem o gráfico de corda, o network, o próprio waterfall. São gráficos importantes quando a gente fala na temática de fluxo. Mais importante que tudo isso, pessoal, lembrando, resgatando aquilo que a gente viu lá no começo, é justamente qual a mensagem que você quer passar. Então, gráficos para construir o Tableau permite a gente construir uma série deles. E isso aqui foram apenas alguns que eu mostrei para vocês. Existem muitos outros que podem ser construídos. Mas mais importante que isso é justamente qual é a mensagem que você quer passar. Pensem nisso, tá? Eu queria deixar uma frase para vocês aqui que é o seguinte: ganha a corrida quem tiver as melhores informações e também as melhores estratégias. Porque hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar que as informações são extremamente importantes, é o ouro das companhias, mas ter informações por si só não é tão grandioso assim. O mais importante é você saber o que fazer com isso tudo, é você ter as melhores estratégias. Certo? Pessoal, deixem perguntas aí no comentário, no chat, que a gente vai respondendo um a um, conforme elas forem aparecendo. Então, muito obrigado a todos que assistiram, foi muito legal estar com vocês aqui hoje, e contem sempre com a gente. WDiscovery Tableau agradece. Muito obrigado.